Pela segunda vez em poucos dias, nós temos a Ucrânia utilizando mísseis dos Estados Unidos para atingir o território da Rússia, em especial no Oblast de Kursk, onde a Ucrânia invadiu o território russo ou fez uma operação especial ali em agosto de 2024 e agora pela segunda vez nós tivemos a Ucrânia atacando a região através ou por meio de mísseis vindos dos Estados Unidos. Conforme nós sabemos, a ameaça do Putin era que se houvesse o uso de armas ocidentais contra a Ucrânia, sobretudo os mísseis de longo alcance, no caso aí o ATACMS, nós teríamos que a Rússia utilizaria as tais bombas atômicas ali numa espécie de linha vermelha, e mais uma linha vermelha do Putin foi cruzada, segundo nós podemos observar. Quando a Ucrânia utilizou há poucos dias mísseis contra a Rússia, mísseis dos Estados Unidos, nós tivemos que a resposta russa foi jogar um míssil interregional com capacidade nuclear, que nós comentamos aqui, inclusive, deu muita repercussão. E mais ainda, no mesmo dia, o governo da Rússia disse que nós estávamos entrando numa guerra de caráter global. E hoje nós temos duas coisas importantes. A primeira delas é, novamente a região de Kursk foi atacada. A segunda coisa importante é a França, seguindo o caminho do Reino Unido, também permitindo que a Ucrânia utilize os mísseis de longo alcance contra o território russo. Por quê? O míssil Storm Shadow, nós conhecemos, inclusive foi amplamente empregado em guerras no Oriente Médio travadas pelos Estados Unidos e a sua coalizão com o Reino Unido, no Iraque, no Afeganistão. Nós temos agora esses mísseis Storm Shadows podendo ser utilizados pela Ucrânia contra a Rússia. E este míssil tem uma versão francesa que é conhecida como Scalp. Nós temos a França permitindo, segundo a declaração aí do o ministro de Relações Exteriores da França, o Jean, no caso, Noël Barrot, permitindo que a Ucrânia utilize o míssil de longo alcance contra a Rússia, no caso, mísseis franceses. Então, nós vemos o Reino Unido, a França e os Estados Unidos dando permissão para a Ucrânia utilizar os mísseis de longo alcance contra o território russo. Hoje é dia 24 de novembro de 2024. Eu vou pedir, se esse vídeo ajuda você a entender melhor o que acontece no mundo, que deixe o like aqui no nosso canal e também inscreva-se. Pessoal, então nós temos diversos assuntos importantes, sobretudo no âmbito da geopolítica. No caso aí, o ministro francês de Relações Exteriores, Jean-Noël, não é Jean-Noël, tem a pronúncia francesa que eu não faço a menor ideia de como seja, ok, Barrot, permissão, não é dando uma entrevista e dizendo sobre a permissão dos mísseis franceses serem utilizados contra o território da Rússia. Na sequência, vale até a pena nós observarmos justamente o alcance que os mísseis teriam dentro do território da Rússia. Nós já falamos sobre isso daqui, eu elaborei um mapa com vocês e, segundo as informações das instituições norte-americanas, aqui nós temos os alvos a serem atingidos dentro do território da Rússia. Então, o mapeamento aí por parte dos Estados Unidos das regiões dentro da Rússia que poderiam ser atingidas. Nós vemos aqui, por exemplo, aqui é o mundo no mapa, né, gente? Esse mapa eu já havia mostrado para vocês. Eu quem elaborei. Aqui eu pintei de vermelho e tudo, né? Aqui a gente tem um mapa feito com programas, enfim, muito interessante. E aí nós teríamos que na primeira, na região mais próxima, nós teríamos aqui Briansk podendo ser atingida, bem como Kursk, conforme sabemos, e o que nós tivemos foi, até então, a Ucrânia utilizando o míssil Storm Shadow contra o território de Kursk e também usando os mísseis ATACMS aí contra o território de Briansk. No caso é o contrário, né? Utilizando os mísseis ATACMS contra o Kursk, e o objetivo em Kursk é justamente combater aqui os coreanos, os norte-coreanos, perfeito? E em Briansk é a utilização do míssil Storm Shadow. Só que o alcance do Storm Shadow vai lá naquela terceira linha, tá?
nessa linha aqui, melhor dizendo, nessa segunda linha aqui, né? Então são mísseis que têm um alcance mais significativo, tudo bem, no interior do território russo, que, né, sendo lançados aí desde dentro do território da Ucrânia, enfim. E outra informação que circulou é que a Ucrânia poderá atingir o território de Rostov, utilizando aí os mísseis dos Estados Unidos, que é o caso do ataque MS. Tudo bem? Então, nós temos um aumento da permissão dos Estados Unidos para a utilização de míssil de longo alcance dentro do território da Rússia. Tudo bem? Ou seja, a Ucrânia pode utilizar míssil de longo alcance dentro do território da Rússia, míssil dos Estados Unidos, não somente em Kursk, mas também na região de Rostov, que fica na região sudeste ali, fronteira com a Rússia, na região sul do território, fronteira sudeste da Ucrânia com a Rússia, na região sul da Rússia, enfim. Aí esse mapa mostra a eventual profundidade que os mísseis ingleses e americanos teriam condições de atingir o interior do território russo. Pessoal, antes de avançar, eu vou convidar você mais uma vez a fazer parte, conhecer a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada, venha fazer parte e aprender tudo sobre geopolítica. Voltando ali, nós temos então essa permissão de mísseis franceses e mais, né? A possibilidade de a Ucrânia atingir o território russo também com mísseis franceses e atingindo novamente a região de Kursk, tá certo? Essa permissão dos Estados Unidos se deu, muito se falou, o Biden vai deixar um abacaxi por Donald Trump, enfim, de certa maneira é difícil lidar com o cenário da guerra e resolver a guerra, enfim. Bom, não é tão simples assim. Muita gente fala, não, é simples, é só a Rússia sair do território. Ok. Isto em palavras o difícil como que a Rússia sairia do território, uma vez que a Rússia não pretende sair, não é? Os Estados Unidos vão entrar na guerra de fato, não é? E não apenas com apoio militar, no caso ali o apoio através da ajuda econômica, ajuda militar, ajuda financeira, tá certo? Então, não é tão fácil assim. Fosse tão fácil assim, já teria acabado a guerra. Tudo bem, pessoal? Aqui é um ponto de vista. Pessoal, então nós temos outra coisa importante, que são as declarações do Zelensky. O Zelensky diz que aguarda a proposta de Donald Trump para dar fim à guerra. Nós temos que uma promessa do Donald Trump é que, se eleito presidente dos Estados Unidos, ele iria acabar com a guerra em um dia. Não quando foi eleito, mas quando tomar posse. Tudo bem? Donald Trump vai tomar posse apenas em janeiro, conforme nós sabemos, tudo bom? Então nós temos a promessa do Donald Trump e agora a declaração do Zelensky de que aguarda isso, tá? Outras declarações do Zelensky são: nós temos e precisamos ter um sistema de defesa antiaéreo. Pelo fato da Rússia ter utilizado esse míssil interregional, que num primeiro momento todo mundo imaginou ser ali um míssil intercontinental, isso mostra que a Rússia escala na capacidade de mísseis a serem usados, né, ou no uso dos mísseis, melhor dizendo, em sua capacidade destrutiva, enfim. E o que nós temos a Ucrânia precisa de um sistema antiaéreo. Então a Ucrânia começa a discutir que precisa também de um sistema antiaéreo para mísseis intercontinentais. Nós temos bases de defesa antiaérea, inclusive inaugurada na Polônia, nessa semana que passou, não é? E agora, quem sabe, o debate não se expanda para que também dentro da Ucrânia haja uma espécie de sistema de defesa antiaéreo em relação à Europa Ocidental, mísseis oriundos mísseis oriundos da Rússia, enfim, tudo bem? Então, este assunto ainda vai ganhar muita repercussão, com certeza, certo? Temos aí o Zelensky declarando que a posição do Lula a respeito da guerra é fraca. Nós temos o governo brasileiro foi eleito, o atual governo, né? Alguns chamam de desgoverno, com razão. O governo do Brasil falou que nós vamos dialogar, trazer a paz. O Lula sequer conversou com os Zelensky. Alguns, né, comentaram aqui, não, porque o Brasil não é obrigado a conversar com a Ucrânia. Não é verdade. Entretanto, quem foi eleito dizendo que faria e aconteceria não foi eu.
tá? Foi o governo seu aí que você está defendendo, né? Passando essa vergonha. Muito bom, então nós temos o Zelensky mais uma vez fazendo críticas ao Brasil, isso mina a possibilidade do Brasil aí, pelo menos no atual cenário, de intermediar a paz, embora pro lado da Rússia, pela Rússia, o Brasil é um país que poderia intermediar a paz junto com a China e junto com a Índia, conforme nós já comentamos aqui. Nós temos o alcance aí, não é, de alvos no interior da Rússia, nós mostramos o mapa para vocês, não é? E a permissão, pelo que nos parece, de que o ataque MS da Ucrânia pode ser utilizado ali dos Estados Unidos dentro da Rússia, no território de Rostov. Agora, saiu uma informação aí bastante curiosa, segundo a Ucrânia, que é o objetivo da Rússia de dividir o território da Ucrânia em 3 regiões, né? E aqui eu vou trazer o mapa para que nós observemos, que é o seguinte: uma das regiões seria essa que está aí na cor vermelha, que é a região ocupada militarmente pela Rússia no contexto da guerra, né? E a outra região seria a parte do interior da Rússia, da Ucrânia, desculpem, ok? Esta região aqui, ó, que circula de Lviv e de esse território de Volyn. Esses territórios seriam da Polônia, por exemplo. Tá? O território aqui, ó, Zapartia, seria da Hungria. Inclusive existe uma disputa territorial, um celeuma pelo menos, envolvendo a Hungria e o território da Ucrânia na região de fronteira entre os 2 territórios aqui. Tá? Então seria esta parte aqui da Polônia, esta parte aqui seria integrada à Rússia e o meio do território da Ucrânia seria um território neutro. Tá? Então temos esta declaração aí do governo da Ucrânia, do plano russo para a Ucrânia no contexto do pós-guerra. Vamos acompanhar. Eu procurei bastante os mapas, tudo bem, desse plano, enfim, não achei, infelizmente, para trazer para nós, porque uma das características importantes para entender geopolítica, conforme nós sabemos, é justamente a geografia, tá certo? O mapa é fundamental para entender a questão da geopolítica. É aquela ideia que eu trago aqui para vocês, que a geopolítica é compreensiva a partir de 3 pilares: a história, toda, não é, a contextualização, o desenvolvimento das ideias, dos eventos, enfim, não é, a geografia, o mapa, o interesse nos recursos naturais, a infraestrutura, os transportes, a demografia, tá? E também a política, as ideias, as visões de mundos, a perspectiva, não é, de mais Estado intervindo na economia ou menos, por exemplo, debates da política da economia, não é, o tripé econômico, o tripé da geopolítica, melhor dizendo, história, geografia e política. Se você quer aprofundar o conhecimento e ter dimensão de tudo que acontece no mundo, eu convido você, mais uma vez, a fazer parte da nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do vídeo. Venha estudar com a gente. Pessoal, então nós temos aqui diversos assuntos abordados de maneira bastante sucinta, em especial assuntos do mundo da política, e eu agradeço a presença. Você chegou até aqui, reitero que, não é, quando sair esse mapa aí, eventualmente da Rússia pretendendo dividir a Ucrânia, eu vou trazer aqui para a gente tentar entender qual que é exatamente, ou quais são exatamente as regiões a dividirem a Ucrânia em 3, enfim. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu reitero, agradeço a presença. Mais uma vez, eu reitero, deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo a todos que gostam de geopolítica, respeita a geografia. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.